Fala galera, aqui é o canal Bicho Papão. A gente vai fazer análise hoje pseudosocial do Freud. Então, Freud começa aqui atacando a classe política, especificamente a classe de direita, porque ele cita o Sarkozy. Para quem não sabe, foi um presidente francês de direita que foi muito acusado de só beneficiar a classe economicamente alta e se envolveu em muitos escândalos de corrupção e está sendo julgado por eles até hoje. Então ele fala da religião, né? Fala dessa desagregação que a religião promove. De certo modo, a gente, os religiosos de qualquer âmbito, deveriam pensar, né, sobre essa exclusão das pessoas, que vai muito no campo moral. Então, e aí ele brinca aqui, né, o Freud tem essa questão de meter um verso, que é uma técnica dele, né, que ele copia do Tarantino, do diretor, do Quentin Tarantino, que é uma técnica que ele bota um verso que não tem nada a ver. Um verso que não tem nada a ver, e então ele faz um negócio surpreendente. É um verso que não tem a ver, então ele coloca isso, fala que o amigo dele está doidão com uma pílula de êxtase, e continua aqui, fala, ele é otimista, né? Fala do futuro. Ele fala da escolástica, ele cita a escolástica, não sei por que ele cita a escolástica, porque ela é um período da filosofia em que a fé cristã se junta com a razão. Especificamente um filósofo chamado Santo Agostinho. Então, eu não sei porquê, eu acho que foi só pela sonoridade mesmo. E então ele fala do assédio, né, das alunas. Em escola, universidade, as alunas com certeza sofrem assédio. Ele levanta essa questão aqui na música, sem censuras, porque para quem observa melhor as coisas, existe a censura na universidade, existe censura na escola. Não são todos os assuntos ou qualquer assunto que é debatido. Na verdade, é muito quadrada, né? É uma questão difícil, a escola e a universidade. Então ele fala isso e fala que deveria ser um espaço mais aberto para filosofar a cultura. Então o Freud aí está incentivando, por exemplo, não existe música na escola, que é algo que era ensinado na escolástica, por exemplo, no trivium, no quadrivium. Música era uma matéria, música, gramática, retórica, e a música foi excluída da escola, né? Não existe mais. O que é inaceitável, né? Algumas escolas têm, mas é bem difícil. Então ele fala do aborto e da erva, e fala para a gente cuidado com o Estado, porque eles vão colocar a gente para dentro de uma caverna. Então ele está fazendo referência ao mito da caverna do Platão, onde existem vários indivíduos dentro de uma caverna, vivendo na escuridão, que eles acendem uma fogueira e eles enxergam sombras na parede. E essas sombras, eles pensam que é real, mas não é real, são apenas sombras. E quando um indivíduo resolve sair da caverna, ele enxerga a luz. E aí o Freud, a luz do sol, né? Que é uma metáfora para o conhecimento. Então o Freud fala isso aqui,
que os olhos vão arder. São muitos anos dentro da caverna. Tu está vivendo numa escuridão por muito tempo e de repente o sol vem. Tu está vivendo numa ignorância e de repente o conhecimento entra. É isso que o Freud está falando aqui. Então, precisamos desinstalar o caos. Então, ele está falando do caos que o Estado promove. O Estado promove esse caos quando ele promove uma deseducação, uma falta de cultura maior nas pessoas. Então ele fala que ele não precisa educar, que o papo é pseudo-social, é um falso social. Então aqui ele quando ele fala está falando de novo que o Estado bloqueia o potencial das pessoas e que o Estado criou um animal indomesticável. Eu acho que ele está fazendo referência a ele mesmo. Então, quando ele fala do preconceito racial, eu realmente vou roubá-los, eu acho que essa frase ela é excelente, é genial. Então, quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: existe um preconceito racial, né, na sociedade brasileira, que é o preconceito contra o negro. Então, ele vai roubar esse preconceito. Ele vai tirar do branco e vai passar para ele. Eu sei que é uma ideia complexa, mas é o seguinte, ele vai fazer com que o branco tenha inveja dele. Que o branco tenha inveja da vida dele, da namorada dele, da cultura dele. É isso que ele está falando, de roubar o preconceito. Então, a gente vê que o negro, né, pela história do Brasil, ele sofre um pouco economicamente, porque tem uma história por trás disso. Então, ele tem inveja do branco, certo? E o Freud quer inverter isso. É isso que ele está passando aqui. Então, aqui ele vem, nessa terceira parte aqui, quarta parte, ele vem falando das celas do cavalo, servos e vassalos. Então, é exatamente isso. O passado é relembrado. A gente está vivendo ainda, parece, as mesmas coisas, né? As mesmas coisas da Idade Média. É a mesma engenharia social da Idade Média. Só mudou os nomes, na verdade. Mas a gente está vivendo a mesma coisa. É isso que ele está falando. Nada é por acaso. Todo espelho é falso. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa. Tem uma causa para essa engenharia social. Não nasceu do nada. Não é algo natural. Entende? E todo espelho é falso é porque eles falam que a gente tem que olhar para eles. A gente tem que olhar para eles e eles serem exemplo. E o Freud está falando não. Eles não são exemplo. Você olha para o espelho, mas ele é falso. Não é essa vida que tu tem que ter. Isso é muito publicidade e propaganda, né? A publicidade e propaganda, ela coloca esse sentimento dentro da gente. Que a gente tem que ser bem sucedido, que o sucesso é muito importante, que a gente tem que ter fama, dinheiro. Então, eu não estou falando que a gente tem que viver como um hippie, mas é porque a felicidade é um pouco mais complexa que o bem material. E ele continua falando aqui, ele fala da caminhada dele, né? Então ele fala que teve todo um sofrimento por trás disso para ele chegar onde ele chegou. Não foi assim, do nada. Então ele cita aqui aquele filme, Carrie, né? E ele faz uma brincadeira aqui com a Mariah, fala que ela riu do Ralph Cap. E para quem não sabe, é um tênis de skate, né? Um tradicional tênis de skate. E, então ele fala aqui a gíria, né? Bruxão, que é uma gíria, quem vai para rave sabe, né, do que estou falando.
é uma gíria comum na rave. Então cito Harry Potter, né? E essa última frase aqui também é muito boa. Ele fala que não há competição, que ele é o Brau e você é o Benny. Então, para quem não sabe, o Brau gravou uma música, né, com o Naldo Benny, e foi muito criticado, mas não vou entrar aqui nesse assunto. O que acontece? O Brau tem toda uma história muito diferente do Benny. O Benny não tem a história do Brau, não é preconceito contra o funk. É uma questão de artista para artista. O Brau fez uma história gigante, a maior história do rap, né? Ele ultrapassou todos os limites, os Racionais ultrapassaram todos os limites. Então, assim, o Freud está metendo essa referência, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam. É o primeiro vídeo, dê um feedback para eu poder estar melhorando, para poder dar um incentivo. Se inscrevam no canal. É isso aí. Um abraço.